Boa tarde, Boa boa tarde a todos e tarde, a todas que estão aqui boa tarde. presentes, a todos os participantes que estão nos acompanhando nessa live. Eu sou a professora Daniela, eu sou enfermeira, sou coordenadora do curso de enfermagem da Universidade Católica de Brasília. É um prazer enorme estar com todos vocês aqui nesse dia internacional da enfermagem, dia 12 de maio. Estamos comemorando o dia dessa amada profissão tão importante nesse momento em que estamos vivendo, dessa pandemia, agora mais ainda em evidência. Estamos aqui nessa live agora no período da tarde com algumas pessoas que eu quero apresentar para vocês. Então, nós temos aqui doutora Regina, doutora Denise, doutor Wanderson, e outros professores do curso também, do curso de enfermagem da Universidade Católica de Brasília. Então, quero agradecer a todos que estão participando aqui. Agora nós estamos com mais de 2.500 inscritos, e é um prazer enorme tê-los aqui conosco. E para a gente dar continuidade a esse evento, eu vou começar a passar a fala dos palestrantes e a avisar a todos que ao final da palestra, né, do doutor Wanderson, as perguntas poderão ser realizadas no chat. Podem digitar lá a pergunta, podem dizer o nome, de onde é o estado que você está, e fazer a pergunta. Então, neste momento, eu quero passar a palavra para a doutora Regina Helena Gianotti, que é pró-reitora acadêmica da Universidade Católica de Brasília. Professora Regina, fique à vontade. Professora Daniela, demais presentes, boa tarde a todos. Mais uma vez, eu agradeço o convite para fazer essa singela abertura aqui da 17ª Semana Brasileira de Enfermagem, que é conduzida pela Universidade Católica. Mais uma vez, gostaria de agradecer a sua colaboração, a sua participação do curso de enfermagem, o David representando aqui todos os estudantes, pela condução e pela organização do evento, né? Especialmente no momento em que o isolamento social nos força aí a utilizar diversos recursos, e todos os que realizam a adaptação, evento presencial, no período da manhã, com o primeiro painel, vocês já conseguiram alcançar um número bastante significativo de pessoas, e pessoalmente eu desejo que essa mensagem, o debate da manhã e o debate que vai ser realizado agora na parte da tarde, também alcance o maior número de pessoas possível, porque certamente nós só vamos vencer essa pandemia com a disseminação de informação, com a conscientização e com a atuação de profissionais das mais diversas áreas. Eu acho que o grande desafio que essa pandemia nos coloca é retomar o espírito da solidariedade. Eu quero aqui, em nome da reitoria da Universidade Católica de Brasília, em meu nome, agradecer a participação do Dr. Wanderson Oliveira. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu imagino o quão difícil é ajustar tudo isso na sua agenda. Portanto, quero agradecer muito a sua participação. Certamente isso irá contribuir muito para a formação dos nossos estudantes e também para a disseminação e compartilhamento de informação num momento tão difícil como esse que vivemos. Agradeço novamente ao doutor Cavalcante pela participação e todos os demais professores que estão a participar desse segundo debate.
Professora Regina, muito obrigada pelas suas palavras, por nos dar as boas-vindas agora no período da tarde. Daniela, Opa. Houve um probleminha no áudio da Eu professora aqui, Regina. professora, posso retomar aqui a fala, só para poder fazer a abertura? Sim, professora, pode recomeçar. Posso retomar, professora? Que ótimo. Sim. Me desculpem, eventos ao vivo, lives acontecem aqui, alguns imprevistos, mas vamos lá. Novamente, eu quero me dirigir a todos, dar as boas-vindas a todos os participantes no painel dessa tarde. Quero aqui, em nome da reitoria, agradecer a todos os participantes, em especial ao Dr. Wanderson, por ter disponibilizado aí um espaço na sua agenda tão concorrida, né? Não só por conta da situação que se coloca, mas em razão do próprio cargo que ocupa, novamente, deixar de cumprimentar os profissionais da área de enfermagem pelo dia, e, como eu disse na parte da manhã, e repito agora na parte da tarde, por alguma razão que eu ainda não sei explicar, algumas profissões adquirem visibilidade somente ganham importância diante da sociedade quando salvam vidas de um grande incêndio. Advogados ganham visibilidade quando saem vitoriosos de algum grande caso. E o que está acontecendo com a enfermagem agora é muito parecido com essas situações, ou seja, todos os profissionais da área da enfermagem estão sendo valorados numa situação como essa. Mas eu quero dizer a todos vocês que não é só neste momento, né? Vocês são importantes e imprescindíveis em todas as situações que requerem cuidado, né? Que vocês ganhem visibilidade não somente por conta dessa situação de pandemia, mas pelo trabalho cuidadoso, amoroso, dedicado que vocês realizam todos os dias no exercício profissional. Meus parabéns a todos vocês, como profissionais, meu muito obrigada como uma cidadã que já precisou utilizar cuidados de enfermagem, e posso lhes dizer que a minha estada em hospitais se tornou mais amena, justamente em função dos cuidados que eu recebi de toda uma equipe de enfermagem. E faço esse agradecimento em nome de toda a sociedade, que por vezes esquece de fazer isso. Então eu não quero me delongar mais, já houve aqui um problema na transmissão. Quero desejar a todos vocês uma excelente tarde de conversa, de debate, e que isso seja proveitoso, e que daqui vocês possam encontrar novos horizontes e novas perspectivas. Muito obrigada e uma boa tarde. Obrigada, professora Regina, pelas suas palavras, por esse reconhecimento da nossa profissão e essa vivência que você já teve. Muito obrigada pela sua fala, né, por essa posição da enfermagem. A gente sabe o tanto que é tão importante que essa profissão é, e agora mais ainda em evidência. Isso é bom para... tem coisas, há males que vêm para mal, outros vêm para bem. No meio do furacão, a gente encontra pontos positivos para tudo. Então, é o momento também das pessoas conhecerem mais um pouquinho sobre a enfermagem, né, nos enxergarem também. Muito obrigada pela sua presença e pela sua fala. Agora eu quero passar a palavra para a doutora Denise Vieira Cavalcante Carvalho, que é a presidente da ABEM, do Polo DF. Doutora Denise, fique à vontade. Boa tarde a todos e a todas. É uma grande alegria participar desse evento, principalmente num dia em que se comemora no mundo inteiro o Dia da Enfermagem, o Dia do Enfermeiro, né? A enfermagem é uma profissão que está mais próximo do paciente durante todos os momentos da fase de uma vida. Dentro da instituição hospitalar, da instituição de saúde, a enfermagem é a profissão mais numerosa e que fica mais tempo ao lado dos seus cuidados. Com essa dedicação, com esse compromisso, acaba sendo visível em algumas dificuldades,
mas na grande maioria ela está invisível para a sociedade. Por isso, nesses momentos em que se comemora o Dia da Enfermagem, é importante se ressaltar que é uma profissão com base em ciência e princípios éticos, que se dedica ao outro com empatia, com compromisso e respeito. Estar aqui neste evento na Universidade Católica, uma universidade parceira da Associação Brasileira de Enfermagem, muito me lisonjeia. Hoje, a Associação Brasileira de Enfermagem abre a sua 81ª Semana Brasileira de Enfermagem. A Associação Brasileira de Enfermagem é a entidade mais antiga da enfermagem, tem seus 93 anos. Com a abertura oficial será hoje às 19 horas com uma live em que vai se tratar dos conhecimentos a partir de Florence Nightingale. É uma forma de homenagear os 200 anos do nascimento de Florence Nightingale. Participando desse evento, lisonjeada eu digo, agradeço o convite e parabenizo a Universidade Católica de Brasília e todo o seu corpo docente e discente por essa iniciativa. Meus parabéns e desejo que todos tenham um excelente evento. De manhã foi muito bom, vamos continuar animados. Muito obrigada. Obrigada, doutora Denise, pela sua participação novamente. Relembrando isso, né, nós estamos na 81ª Semana Brasileira de Enfermagem. Nós estamos na 17ª Semana de Enfermagem da Universidade Católica de Brasília. O curso ele existe há 17 anos, então nós já temos 17 anos de história. Longe ainda da linda história da BEM, né, com 81 anos aqui de seu nascimento no Brasil. Então, agradeço imensamente a sua fala, as boas-vindas também. De manhã o evento foi muito proveitoso, foi muito gostoso, e agora vamos dar continuidade também. Agora eu quero vou passar a palavra, né, para o Dr. Wanderson Oliveira, que é o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Ele é doutor e mestre em epidemiologia pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que aceitou esse convite. Peço para os participantes que façam as suas perguntas ao término da fala do Dr. Wanderson, para que a gente possa captar as perguntas que vocês fizerem lá pelo chat, para a gente conseguir acompanhar. E a professora Maria Alice, que está aqui também, vai conduzir as perguntas, né, e o fechamento dessa atividade agora, desse debate. Doutor Wanderson, fique à vontade. Mais uma vez, muito obrigada. Lembrando que o doutor Wanderson também, enfermeiro, mesmo com toda essa correria, por conta desse momento tão difícil, aceitou participar desse evento para brilhantar mais ainda. Então, agradeço imensamente o convite que o senhor aceitou. Fique à vontade agora. Muito obrigado a todos, obrigado à Universidade Católica pelo convite, a professora Regina, a Denise, presidente do COFEM, a Daniela, que é coordenadora do Comitê de Crise, e a Maria Alice Fortunato, que é uma amiga de longa data e que trabalhamos juntos e continuamos sempre colaborando. Bom, em primeiro lugar, eu sou o Anderson Oliveira, estou secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde e vou aqui apresentar para vocês um pouco da situação epidemiológica no Brasil, com dados
atualizados até o dia de ontem. Deixa eu só colocar aqui de uma maneira que eu possa apresentar. Só um minuto. Um instante apenas. Eu estou tentando organizar aqui a minha fala. Deixa eu ver onde que eu boto aqui para apresentar. Eu não estou achando o botão de... Doutor Wanderson, tem ali o ícone no canto inferior direito. Tem lá apresentar agora. Você pode escolher uma janela ou... Eu acho que eu achei aqui. Vocês estão enxergando a minha tela? Sim, doutor Wanderson, enxergamos. Ok. Bom, foi solicitado para que eu abordasse a situação epidemiológica no atual e o nosso papel como enfermeiros diante desta emergência. O tema é a pandemia do Covid-19, situação no país. Eu vou falar do SUS e a importância da enfermagem frente à pandemia. Para isso, eu vou fazer aqui uma abordagem rápida. Eu sou enfermeiro, eu me formei na UFMG em 97 e trabalhei tanto na atenção primária como também na atenção especializada. Fui coordenador de saúde da família durante um tempo e vim para o Ministério da Saúde em 2001 para fazer o EPSUS. Eu vim fazer uma especialização em investigação de surto, exatamente no ano em que nós tivemos o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Eu cheguei aqui em Brasília em agosto e o ataque foi em setembro, e desde então nós tivemos a epidemia de antraz e eu participei de todas essas emergências ao longo do tempo. Eu sempre acabei ficando designado para atuar dentro do Ministério da Saúde nas áreas relacionadas a doenças infecciosas. Nós tivemos uma série de emergências. Em 2002, tivemos a síndrome respiratória aguda grave pelo coronavírus, começando em Guangdong, na China, e afetando significativamente o Canadá. Depois, em 2007, nós tivemos a entrada em vigor do novo Regulamento Sanitário Internacional. Em 2009, tivemos a pandemia H1N1, foi uma das primeiras que nós vivenciamos no âmbito do novo regulamento sanitário. Em 2012, a epidemia pelo coronavírus relacionado ao Oriente Médio, né, a síndrome respiratória aguda grave do Oriente Médio, e que tem o camelo como uma das fontes de infecção, e um hospedeiro, na verdade, intermediário, o hospedeiro primário se suspeita, eu vou falar um pouco mais adiante. E depois nós tivemos agora, neste ano, a pandemia pelo coronavírus. Então, ao longo do tempo, desde 2000, nós tivemos a circulação de 3 coronavírus diferentes, sendo que os 2 primeiros, eles apresentaram características muito diferentes desta que nós estamos vivenciando. Em 2011, nós publicamos um decreto de emergência, em que nós estabelecemos a organização da resposta no Ministério da Saúde, do SUS, em 3 pilares: emergências epidemiológicas, emergências decorrentes de desastres e emergências decorrentes de desassistência. No caso das emergências epidemiológicas, se incluem risco de disseminação nacional, agentes infecciosos inesperados, reintrodução de doença erradicada, gravidade elevada ou situações que extrapolem a capacidade do Sistema Único de Saúde do Estado ou do município. A epidemia do coronavírus foi identificada no Ministério da Saúde em 3 de janeiro desse ano. Em 3 de janeiro, nós detectamos uma pneumonia por causa desconhecida ocorrendo na China. Nós temos no Ministério um sistema de vigilância de rumores, numa parceria com a ANS, com a Agência de Saúde Pública do Canadá.
e enviamos um pedido de esclarecimento à OMS para entender o que estava acontecendo. No dia 10 de janeiro, colocamos esse tema no fórum regular que temos semanalmente, chamado Comitê de Monitoramento de Eventos. A partir daí, no dia 16 de janeiro, fizemos o primeiro boletim epidemiológico. Havia uma certa dúvida em relação à entrada, à chegada dessa epidemia ao Brasil, naquele momento. Em 20 de janeiro, nós tivemos os primeiros casos nas Américas, ali nos Estados Unidos, e houve ali uma reunião para alinhamento da estratégia nacional, onde a OMS também ela começa a dar sinais de que aquela doença não seria tão simples. Em 22 de janeiro, nós ativamos o Centro de Operações de Emergências com a definição de um protocolo, de um plano de contingência. Iniciamos no nível 1 e depois, no dia 27, tivemos o primeiro caso suspeito no Brasil, onde nós mudamos a definição para nível 2, porque era um perigo iminente, era assim a classificação. Em 30 de janeiro, a OMS declara a emergência de saúde pública de importância internacional, nós ativamos um comitê de emergência e em 3 de fevereiro declaramos emergência de saúde pública de importância nacional. Depois daí vem uma série de ações, eventos, né? Fizemos a repatriação de brasileiros que estavam na China e ao longo do tempo a Organização Mundial da Saúde também foi mudando a sua resposta, a sua postura frente à emergência. Agora, o que são os coronavírus? Os coronavírus são vírus RNA que já circulam no mundo há muitos anos. Só para vocês terem ideia, nós temos rotineiramente a circulação de 4 coronavírus diferentes. Nós temos o coronavírus 229E, o coronavírus OC43, o VNL63 e o HK1. Estes coronavírus circulam no Brasil, causam síndromes gripais moderadas, às vezes casos de bronquiolite, mas como nós tivemos na SARS, que matou 772 pessoas e infectou 8.400, nós não tínhamos vivenciado nada, e nem na época da SARS tivemos casos aqui no Brasil. Em 2012, nós tivemos a MERS-CoV, como eu mencionei, em 2019, o coronavírus, onde nós ainda não identificamos qual foi a origem exata desse novo coronavírus. Os coronavírus, eles estão relacionados a roedores, né, morcegos, originalmente como hospedeiros primários, e temos aqui animais domésticos, animais selvagens, como hospedeiros intermediários, afetando humanos e causando graduações diferentes da apresentação clínica. Então, em 2002, nós tivemos um gato selvagem, um raccoon, sendo considerado hospedeiro de contato com o humano, e aqui na MERS-CoV, em 2012, com o camelo. O primeiro caso provável de coronavírus, possivelmente data do mês 11 de 2019, na China. Não sabemos efetivamente, em detalhes, a sua localização e que características levaram a uma hipótese do contato, de ser no mercado de animais, de frutos do mar, na cidade de Wuhan, na província de Hubei, mas existem outros estudos demonstrando que possivelmente não tenha sido efetivamente lá, mas tenha sido em alguma província próxima. Quando a gente tem uma doença transmissível, nós monitoramos a taxa de transmissibilidade, e essa taxa de transmissibilidade ela vai se dar pelo R0. O R0 é o quanto uma pessoa transmite para outra em gerações. Então, aqui nós estamos olhando de uma geração para até 3 gerações. Então, 1, 2,
3 gerações. Começando com o sarampo, é a doença mais transmissível, geralmente é o modelo de referência para essas situações. O sarampo tem um R0 que varia de 18, 15, depende do estudo, mas nesse exemplo, considerando o R0 de 15, a gente tem 3 gerações, um total de 3.616 pessoas. A varicela, um R0 de 10. A varíola, um R0 de 6. A SARS, de 2002, um R0 de 3. E aqui nós temos o ebola, com R0 de 2, a influenza com R0 de 1,8 e o Covid variando entre 2 a 3, dependendo da situação, podendo chegar a 6. Mas, em média, 2 e 3, 1,7, alguma coisa assim. Então, do ponto de vista dessa transmissibilidade, ela é importante, porque sempre que eu tenho um R0 acima de 1, quer dizer que eu não tenho controle, ela vai se espalhar. Quando eu tenho um R0 igual a 1, quer dizer que eu vou mantê-lo praticamente endêmico. Quando eu tenho um R0 menor que 1, ou 0, o próximo de 0, quer dizer que eu estou conseguindo controlar a transmissão. Isso é a tradução de uma forma mais simples, assim, obviamente, estou simplificando muito para compreensão geral. O Covid, a doença pelo coronavírus, é uma síndrome que causa doenças sistêmicas, como sinais e sintomas, como febre, tosse, fadiga, hemoptise. Estamos vendo agora padrões numa segunda onda na Europa, ocasionando síndrome de Kawasaki e também síndromes hemorrágicas em crianças. Então, nós ainda não conhecemos efetivamente essa doença, mas ela causa lesão cardíaca aguda, causa pneumonia, obviamente, com padrão de imagem que não é patognomônico, então a imagem, a tomografia, a ressonância, elas não são patognomônicas, ou seja, não tem padrões que são exclusivos daquela doença, mas sim de doenças respiratórias. Então, ela se confunde com uma série de outras doenças, é muito complexo a compreensão dessa doença no nosso sistema. Eu fiz aqui um resumo para tentar explicar um pouco mais como que é a evolução histórica, a história natural dessa doença, do que nós conhecemos preliminarmente. Então, eu tenho aqui em vermelho, no 0, o dia 0 é quando eu manifesto sintomas, se eu ficar infectado e manifestar, for um caso sintomático. Uma parcela desses casos não vão apresentar nenhum sinal e sintoma. Então, nós teremos aí em torno de 80% de pessoas que podem apresentar um quadro muito leve, não necessitam de internação, não vão procurar serviço de saúde, ou um caso assintomático. Então, é oligo ou assintomático. E aí, cerca de 20% vão apresentar sinais e sintomas. Nesses casos, eu tenho a exposição do vírus ocorrendo aqui em algum momento do passado, e entre 14 a 5 dias, 2 dias em média, eu posso ter a manifestações de sintomas, que podem começar com tosse e fadiga, não necessariamente febre. Em muitos casos não apresentam febre, outros casos apresentam diarreia como início de sintoma. E apresentam aqui, antes do início de sintoma, podem apresentar uma viremia suficiente para ser detectável no RT-PCR. A partir do momento que eu inicio os sintomas, eu vou ter um período ótimo para a coleta de material nasofaríngeo para realizar o RT-PCR, que é um teste molecular. O RT-PCR, idealmente, ele deve ser realizado entre 3 e 5 dias a partir do início de sintomas, mas em qualquer momento, entre o dia 0 e o dia 7, é o ideal para se fazer o exame. Por que a gente fala dia 3? Porque eu posso ter aqui entre 0 e 3, a depender de cada pessoa, um falso negativo, inclusive no RT-PCR. Quando chega o 8º dia, eu apesar de poder encontrar carga viral em alguns casos, na verdade, até 30 dias depois, isso não é tão comum quanto parece, por causa
da forma da coleta do RT-PCR, da amostra nasofaríngea, com suave, duas coletas, uma em cada narina e uma ouro. Nós temos observado que, em muitas situações, dá falso negativo. E aí, este é o momento mais adequado para se pensar no uso dos testes sorológicos, porque aí eu vou fazer captura de anticorpo, e no caso, o que nós temos até o momento são os testes imunocromatográficos, que é esse teste de cartucho, né, que você pega uma punção digital de amostra de sangue. O período ideal para testar é após o 10º dia, apesar de poder ser realizado a partir do 8º. Então, entre o 8º e o 10º dia, eu tenho uma janela aqui de possibilidade de falso negativo, tanto no RT-PCR quanto no teste rápido. Em média, as pessoas se internam com 8 dias a partir do início de sintomas, aquelas que se agravam, e permanecem 9 a 17 dias quando saem da internação e de 7 a 14 dias quando evoluem para óbito. Se eu quero fazer um inquérito sorológico, eu realizo a partir do 10º dia. Se eu quero detectar casos agudos, fazer rastreamento, eu faço isso a partir do dia 0, indo no máximo até o dia 14. Situação epidemiológica no mundo. Nós temos, no momento, 4.200.000 pessoas confirmadas, 288 óbitos, 32 mil casos novos de ontem para hoje, são 2,6 de taxa de letalidade, com a taxa de mortalidade 3,7 por 100 mil habitantes. Quando nós comparamos o Brasil, a partir do 50º caso, com alguns países que apresentam números elevados, a gente coloca todo mundo na mesma data. É como se todo mundo estivesse começando a partir do caso 50. E eu conto dia a dia quantos casos que passaram. Então, o Brasil está aqui nessa linha em preto, mostrando, estamos no dia 62. Os Estados Unidos, essa linha rosa, está no dia 78. Então, por isso que nós temos aqui uma diferença de tempo. Mas quando eu olho aqui para a Alemanha, que está no dia 73, e para o Irã, que está no dia 78, nós ultrapassamos em número de casos aqui. É como se nós, no momento em que nós estamos ultrapassando a Alemanha. Ou seja, a Alemanha, no mesmo dia 62, tinha menos casos do que nós temos hoje. E quando nós comparamos em relação ao número de óbitos, nós podemos observar, aqui nós temos a China, o Brasil em preto, em verde o Irã, em azul escuro aqui, nesse azul, a Alemanha. Então, o Brasil, em número de óbitos, também ultrapassa a partir, mostrando aqui, no caso, é uma escala logarítmica, né? Então, nós podemos observar numa escala logarítmica, o que eu quero observar é uma reta aqui assim. Então, quando a gente traça uma reta, eu não estou vendo uma queda, né, nem um platô. Ainda parece que há uma tendência de queda, de subida, ou seja, nós estamos ainda em ascensão na curva de casos. Até ontem, nós tínhamos 168 mil casos, 168.331 casos, destes, 5.632 são casos novos. Nós podemos observar aqui que São Paulo, na região sudeste, é o mais afetado, seguido do Rio de Janeiro. Na região nordeste, temos o Ceará e Pernambuco, e temos na região amazônica o Amazonas, com Manaus, e na região sul do Brasil, temos Santa Catarina, na região centro-oeste, temos o Distrito Federal. Então, entre os 12 primeiros estados com maior número de casos e óbitos, nós temos pelo menos um estado de cada região do Brasil. São 11.519 casos confirmados, sendo 396 registrados nas últimas 24 horas, em relação à atualização da classificação final. Não quer dizer que morreram 396 antes de ontem para ontem. Na verdade, foram 396 registros que foram atualizados à classificação de casos. Nas hospitalizações, nós podemos observar aqui
que até agora, neste ano, ocorreram 116 mil hospitalizações registradas no sistema, e destas, 586% foi um aumento comparado com o mesmo período do ano passado. Então, a gente vê aqui um aumento, já em todo o ano tivemos um aumento significativo, pequenininho, vinha aqui, mas depois um aumento significativo a partir da semana 10. O primeiro caso de internação foi na semana 8. Aqui nós temos segundo a etiologia. Então, do total de hospitalizações, nós podemos observar que a COVID ela está representada aqui em vermelho, seguida de influenza e síndrome respiratória aguda grave por outros vírus. Então, nós estamos observando uma competição viral aqui ocorrendo nesse período de sazonalidade que ainda está em ascensão. Essa queda aqui das semanas 18 e 19 não devem ser consideradas. Isso aqui faz parte do delay, ou do atraso da atualização das informações. Aqui nós temos a distribuição das pessoas segundo raça-cor. E essa raça-cor, ela é autorreferida no momento da internação. Então, nós podemos observar também que, olhando a população em geral, uma vez que a raça branca não é, a cor branca, não é a mais frequente na nossa distribuição sociodemográfica, nós ainda temos uma circulação significativa ainda concentrada em um extrato social da sociedade, da nossa sociedade. Aqui nós temos, nessa cura aqui, os casos notificados até o dia 10, e aqui, até o dia 11, desculpe, e aqui em escuro, nessa cor mais escura, nós temos os casos daqueles 397 óbitos atualizados. Está vendo que eles não aconteceram no mesmo dia, eles foram atualizados ao longo desses últimos dias. E o dia que nós tivemos o maior número de casos foi o dia 23 de abril, com 316 casos que evoluíram para óbito no mesmo dia. Isto sim é o que nós temos como ponto, como ápice em relação ao número de óbitos. Aqui é uma outra forma de visualizar esses números. Então, vocês têm aqui a distribuição dos números ao longo do tempo. Então, em vermelho escuro, os casos que foram atualizados, e aqui nos últimos 3 dias. O perfil dos óbitos, 69% ocorreram acima de 60 anos. Nós estamos estudando, tentando entender um pouco por que nós tivemos, ainda estamos tendo uma mortalidade mais expressiva entre menores de 60 anos. No entanto, temos algumas hipóteses. A vacinação antecipada contra a influenza na faixa etária acima de 60 anos. Também temos a co-circulação, influenza acaba afetando de modo desproporcional adulto jovem. Quando nós olhamos para as características de comorbidade, as pessoas com pelo menos um fator de risco, ou uma condição de risco, cardiopatia é a mais frequente, seguida de diabetes e também a doença neurológica. Isso entre os maiores de 60 anos. Quando eu olho para os menores de 60, eu tenho a cardiopatia como mais frequente, seguido também de diabetes e depois por obesidade. Mas proporcionalmente, entre as pessoas obesas, eu tenho pessoas que evoluíram para óbito, principalmente apresentando uma maior proporção de pessoas que evoluíram para óbito que eram obesas. Aqui o perfil também olhando para a raça-cor entre aqueles que evoluíram para o óbito. A mesma coisa. Aqui é apenas uma distribuição da situação epidemiológica no Brasil. Então, nós temos aqui os 168 mil casos confirmados. Destes casos, nós temos 5.632 que são novos, 89 mil em acompanhamento, e temos 67 mil pessoas que já foram recuperadas. Esse número aqui, de 40%, ele diz respeito exclusivamente entre as pessoas que foram para o hospital e que saíram de alta.
O número de curados é infinitamente maior do que este, porque nós não monitoramos os casos leves. Então, não temos como saber todo mundo que teve a doença e que evoluiu para a cura. E, para isso, nós estamos fazendo um estudo junto com a Universidade Federal de Pelotas, um inquérito nacional sorológico que vai dar essa medida do ponto de vista populacional. Eu já mostrei esse. Aqui nós temos a diferença entre o dado, o CIVEP-GRIP, é esse registro que está aqui nessa área mais escura, essa linha escura aqui, esse gráfico que eu estou mostrando aqui com o apontador. O CIVEP-GRIP, ele é um sistema, então, tudo que entra no CIVEP-GRIP, eu consigo visualizar com detalhes. Eu consigo saber idade, eu consigo saber sexo, eu consigo saber aonde foi internado. Agora, tudo que vem do painel coronavírus vem numa planilha agregado do Estado para o governo federal. Então, todo esse volume de registros que estão aqui, ó, que está aqui acima dessa linha preta, é o que a gente tem de subnotificação de caso dentro do sistema de informação. Então, na hora que nós tivermos essas informações digitadas e o sistema atualizado, é que sim, nós teremos capacidade de enxergar a distribuição desses casos. Aqui, comparando os óbitos registrados no CIVEP-GRIP e no painel de coronavírus, então temos aqui o painel de coronavírus, é o painel do site covid.saude.gov.br, e aqui é o que tem no sistema de informação. Então, temos 2.422 óbitos que ainda não foram registrados no sistema oficial para o monitoramento. Então, mas esses números, eles estão atualizados em relação aos cartórios. Então, a gente está fazendo monitoramento durante a semana. O número do cartório fica maior do que o número do Ministério. No final de semana, o número do Ministério praticamente se iguala ao número dos cartórios. Então, não é verdade dizer que há uma subnotificação de óbitos. O que é verdade é dizer que há uma falta de oportunidade em relação ao registro de óbito. É isso que as pessoas não entendem muito bem e estão falando que há uma subnotificação de óbitos. Não há uma subnotificação de óbito. Todo óbito, ele entra no sistema de informação. Alguns podem entrar sem a suspeita de Covid, mas eles entram como quadro de síndrome respiratória. Então, nós estamos monitorando todos os casos que entraram no sistema por síndrome respiratória. Aqui nós temos a curva nessa linha mais escura, que são os casos cuja data o óbito por data de início de sintoma. E aqui nessa linha mais clara, os casos óbitos por data do óbito. Então, nós podemos observar que a vigilância do óbito é uma vigilância de um evento passado que aconteceu em algum momento aqui do passado, em torno de 2 a 3 semanas. Aqui nós temos a distribuição dos casos por município, mostrando do lado esquerdo os casos confirmados dos 162 mil até o dia 10/5, até anteontem, nós tínhamos essa distribuição. Do lado direito, os 11.123 óbitos, mostrando também a localização. Nós temos uma preocupação adicional com São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, São Luís, Belém e Manaus. E esses são os lugares de maior atenção. E aqui nós temos a distribuição dos casos por região de saúde. Então, nós temos aqui a capacidade de visualizar esses casos por região de saúde. Quando nós fizemos... hoje eu tive uma reunião com o Conselho Federal de Enfermagem e verificamos que há em torno de 11 mil profissionais da enfermagem que ficaram afastados por coronavírus. Destes, 100 evoluíram para o óbito. Mas no nosso sistema não aparecem esses casos, ainda não estão aparecendo no sistema de gripe. Eles vão aparecer no sistema de mortalidade. E para isso, nós tivemos lá, até antes de ontem, 884 profissionais de saúde notificados, sendo 43% deles profissionais da enfermagem, sendo técnicos, enfermeiros e auxiliares. E aqui nós temos
esses profissionais que evoluíram para o óbito. Então, nós tivemos aqui SRAG com óbito 7 técnicos e 2 enfermeiros. Aqui a distribuição por etiologia, eu já mostrei para vocês. Basicamente, eu quero mostrar para vocês, eu não sei se vocês estão visualizando a minha tela, o site do Ministério da Saúde. Vocês estão visualizando a minha tela? Sim, sim, doutor Anderson, conseguimos visualizar. Eu saí da apresentação, eu vou mostrar agora na prática aqui alguns materiais. Esse aqui é o site coronavírus.saude.gov.br. Então, nesse site, vocês podem clicar aqui no painel de leitos e insumos, onde vocês vão encontrar as informações de o que foi distribuído de álcool em gel, o que foi distribuído de avental, o que foi distribuído de teste rápido em todo o Brasil, e eu consigo visualizar do lado de cá o que foi para cada unidade federada. Então, aqui eu tenho Bahia, aqui eu tenho Tocantins, aqui eu tenho Pará, e eu consigo visualizar também um gráfico de leitos com informações do que foi distribuído, tanto de teste RT-PCR, Tamiflu, cloroquina, entre outros. Isso aqui é o painel de leitos e insumo. Aqui embaixo eu tenho o painel COVID. O painel COVID é onde eu tenho as informações de casos confirmados e óbitos. Então, aqui eu tenho as informações por unidade federada. Então, basta clicar aqui, eu visualizo cada unidade federada, cada região, e o Brasil. Aqui eu tenho os casos confirmados, os casos novos. Então, aqui está bem atualizado, onde vocês podem utilizar para análises e tal. Aqui tem a distribuição dos casos acumulados, eu consigo selecionar uma região específica, por exemplo, Centro-Oeste, e comparar os estados dentro de uma mesma região. Temos aqui também a distribuição por região, por estado, por ponto, né? Então, tem aqui ponto, tem o polígono, e aqui embaixo eu tenho a distribuição dos casos acumulados de óbitos. Então, o óbito tem roxo, e em verde temos os casos. E aqui em cima, vocês podem fazer o download desse arquivo e fazer uma análise, caso algum dos mapas não seja do interesse. Do lado de cá, eu tenho um outro painel, que é o painel do síndrome respiratória aguda grave. Aqui eu tenho também o número de casos hospitalizados, a faixa etária, tá vendo que aqui eu tenho mais detalhes. Eu tenho a distribuição por semana epidemiológica e tenho aqui o número de hospitalizados por etiologia, COVID ou outras condições. Aqui nós temos o portal do coronavírus, fizemos um aplicativo, tem aqui a explicação de cada um desses indicadores, e temos também uma outra parceria, que é com o Instituto de Resposta aos Desastres de Pernambuco, onde nós conseguimos aqui, por exemplo, avaliar a curva HIT, por exemplo. A curva HIT, ela me dá uma ideia de se eu estou subindo, se eu estou descendo, como se eu estivesse aqui olhando para cada estado como se fosse uma caldeira. Então, toda vez que eu tenho uma subida, é porque é como se eu estivesse colocando mais fogo, aumentando a temperatura de uma água em ebulição. Então, toda vez que ela muda de temperatura, ela sobe um degrau. E aqui eu tenho capacidade de fazer essa análise por unidade federada. Aqui eu vou pegar cada uma delas aqui, Paraíba, por exemplo, Piauí, entre outros. Então, nós temos aqui a distribuição e aqui a distribuição linear. Além disso, nós temos aqui também, no site do Ministério, uma chamada plataforma.saude.gov.br. Cada cidadão pode vir aqui no painel Cidades, e aqui ele vai ter indicador para o país, região, unidade federada, município, e para cada município do Brasil, pegar aqui um qualquer aqui pegar Pernambuco como exemplo, eu vou pegar Salgadinho, município de Salgadinho. Eu atualizo aqui, vai aparecer Salgadinho, e eu tenho todos os indicadores desse município
sempre com tempo, lugar e pessoa, com possibilidade de fazer download das informações. Além disso, nós temos aqui, para o coronavírus, uma área especial. Então, eu clico aqui no coronavírus, aqui eu tenho dados abertos, então, todos vocês podem fazer o download das bases desidentificadas e fazer análise no R, no Stata, no Excel, onde quiser fazer análise, é possível fazer. As bases estão abertas, estão disponíveis. Além disso, temos também aqui o painel, aquele que eu mostrei, o Covid em tempo real, nada mais é do que uma parceria com o IRDD, aquele que eu acabei de mostrar, a Cuba HIT, e aí tem gráficos, tem dinâmica geoespacial, tem calculadora epidêmica. Temos aqui um outro tipo de calculadora epidêmica. Nessa calculadora epidêmica, nós fizemos a parceria com a UNB e também com a Organização Pan-Americana e com vários parceiros aqui, Fiocruz, FAMED, Butantan. E aqui eu posso fazer, por exemplo, um cálculo em que eu possa estabelecer ou prever quantos leitos eu vou precisar adicionalmente se eu não fizesse nada no Distrito Federal. Então, eu vou aqui, vou colocando, então volto aqui na minha plataforma do coronavírus, vejo quanto que eu tenho de casos no Distrito Federal. Aí eu venho aqui no Distrito Federal, deixa eu pegar o DF aqui, eu venho no DF e tenho 2.783 casos. Aí eu coloco aqui 2.783 casos, dou Enter. Feito isso, ele vai aumentar aqui. Eu vou precisar de 852 UTIs nas próximas 4 semanas. Mas aí eu venho e vou dizer que eu já tenho, que o cenário de transmissão aqui, ele é lento, e eu fiz uma medida na verdade, eu vou colocar personalizado. Eu vou dizer que o meu cenário, eu tenho uma transmissão de 1.7 de R0, vou botar 1.6, aí vai cair o número de UTI. Eu posso dizer que eu fiz uma redução de contato social, eu baixei bastante o contato social, caiu para 6, e eu implementei essa medida no dia 17 de março. Com isso, eu reduzo a minha necessidade de UTI. Aí eu tenho que ver, obviamente, quantas que eu já montei. Vamos supor que eu já tenha montado, tenha disponível, 150 UTIs. Com isso, e tenha feito aqui, 2.000 leitos dedicados. Então, eu vou ajustando cada uma dessas medidas e aí essa calculadora vai lhe dando alguns parâmetros para auxiliar na tomada de decisão. Temos também o painel de quantos vírus respiratórios nós já fizemos no âmbito dos laboratórios centrais, dos LACENs. Então, foram 482 mil testes realizados, destes foram concluídos 337 mil e temos 95 mil ainda sendo analisados no laboratório central, ou seja, que ainda estão aguardando processamento, e 50 mil que faltam chegar aos laboratórios centrais. Aqui embaixo eu tenho a distribuição por estado, então, por exemplo, no Distrito Federal, aqui não vai aparecer nada, porque o Distrito Federal não usa o sistema de informação chamado GAL, ele usa o sistema próprio, então o dado dele não vem para cá. Este é um dos desafios que nós temos no âmbito de uma pandemia. O Brasil é muito grande, cada estado tem a sua dinâmica, tem as suas características, e a gente precisa ajustar para ter uma informação mais precisa. Além disso, tem os dados de laboratórios privados, que nós não estamos aqui com eles inseridos, né? Eles não digitam diretamente nesse sistema. Então, tem uma série de limitações em que o governo federal vem fazendo um esforço importante para poder dar conta dessas necessidades. Eu creio que a gente vem fazendo um trabalho bastante importante
ele é um trabalho que vem sendo desenvolvido com as secretarias estaduais e municipais, mas ainda diante de uma doença que nós não sabemos o comportamento exato dessa doença no nosso território. Tem muitas questões ainda em aberto que precisam ser respondidas. Basicamente, são esses os pontos. Eu passo para a professora para conduzir aí o debate. Doutor Anderson, Maria Alice falando. Muito obrigada pela oportunidade de aprender mais uma vez com você, por ter aceitado, né, participar com a gente. Bom revê-lo, né, em outras atividades, dizer que aprendo muito com você, epidemiologia. Acho que sua fala foi excelente, então, como secretário de vigilância, parabéns pelo trabalho, e um excelente professor também. Lembro da minha primeira aula de epidemia, em 2011, foi você que me ajudou. Queria dizer, né, que a gente tem 2.590 pessoas inscritas, a gente tem participante de vários estados brasileiros, Piauí, Pernambuco, Pará, Tocantins, Bahia, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Paraná, Paraíba, Goiás, Maranhão, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Distrito Federal, Ceará e Sergipe. Né? Então, agradeço a sua disponibilidade frente a esse contexto da pandemia. Acho que foi muito didático, né? Pelo chat as pessoas corroboraram com o que eu estou colocando, assim, você fez a explanação desses 20 anos de emergências nacionais e internacionais, do decreto 7616, da emergência, sobre uma excelente explanação sobre o coronavírus, etiologia, características clínicas, né, os dados e a situação epidemiológica do Brasil e o comportamento do vírus. A gente tem ainda um tempinho para algumas perguntas, só para corroborar com a sua fala. Eu acho que hoje de manhã a gente está no Dia da Enfermagem, né, a Organização Mundial da Saúde decretou que esse seria o ano da enfermagem, através da campanha Nurse Now colocada. O Dia Mundial da Saúde, a gente ia fazer a comemoração da enfermagem. Ontem, na entrevista do Dr. Tedros, ele colocou que está vislumbrando que o ano de 2021 seja da enfermagem, ou que a OMS coloque que seja a década da enfermagem. Então, a Organização Mundial da Saúde está pensando nisso. Nesse contexto, no dia 7 de abril, foi lançado o relatório do estado da enfermagem no mundo, foi apresentado os dados do Brasil, que corroboram com os dados internacionais, né, e a doutora Mônica também, hoje de manhã, ela fez essa explanação, colocando dos sistemas de saúde e desses desafios, né. Na própria fala da doutora Mônica, ela colocou que a gente tem esse processo, o desafio da transição epidemiológica, nutricional, demográfica, a dupla carga de doença, e o desafio da formação profissional e da força de trabalho para que a gente consiga atender as necessidades do sistema de saúde, né, e na sua apresentação frente ao contexto da pandemia, para a gente, como enfermagem no Brasil e no mundo, representa mais de 50% da força de trabalho em saúde, o quanto a enfermagem é importante. Tem algumas perguntas bem interessantes, eu queria colocar aqui algumas, eu já respondi no chat, né, como, por exemplo, quais são os dados do DF, eu coloquei no chat, os dados de óbitos na enfermagem também tem no Conselho Federal de Enfermagem, no observatório. Até o dia de ontem tinha 108 óbitos entre investigados e confirmados, e agora eu vou consolidar cada 3 perguntas, doutor Anderson, para que você possa estar respondendo. Algumas, como é um vírus muito novo, a gente ainda está, e o senhor colocou em sua apresentação, aprendendo, né, talvez a gente não tenha todas essas respostas, mas de antemão eu aproveito para agradecer. Então, a Silvânia Canário, né, ela pergunta quanto tempo que a gente tem para ter uma vacina. A Olívia Silvia, ela coloca o que o senhor recomenda para fazer no caso de um profissional de saúde, se fizer o teste rápido, se esse for positivo, porém assintomático, afastar o profissional e isolar os familiares. Pergunta em relação à testagem em massa, também em profissionais. E a Maria dos Santos colocou, se o senhor poderia comentar como foi contido o vírus que foi descoberto em 1930, quando ele surgiu ou foi diagnosticado pela primeira vez.
Bom, Maria Alice, obrigado. É um prazer enorme estar com você discutindo esse tema. Eu vou, antes de responder as perguntas, eu quero só fazer uma menção que eu acabei falando bastante sobre o coronavírus e não completei o final falando sobre a enfermagem. Hoje, né, tanto na reunião da Câmara quanto também na reunião do COFEM, eu coloquei o papel que nós tivemos, e hoje nós estamos comemorando 200 anos do nascimento da Florence. A Florence teve um papel importantíssimo, né? Foi uma enfermeira que marcou ou que colocou a ciência dentro da enfermagem de uma forma metodológica organizada, né? Organizou, incorporou tecnologia. Ela é reconhecida também pelas suas contribuições na área da estatística. Então, possivelmente é uma da primeira enfermeira epidemióloga aí também, posso assim dizer. Então, a Florence tem um papel importantíssimo, uma mulher, né, muito forte, que era de família rica, não precisava ter ido para a Guerra da Crimeia, foi para a Guerra da Crimeia e fez o seu nome na história. E ela, assim como outros enfermeiros, tem um papel de incorporar a tecnologia, traduzir o conhecimento, que é muito hermético da área de saúde, para uma linguagem simples, para o cidadão aplicá-lo no dia a dia. Então, nós somos um elo, o enfermeiro é um elo entre as ciências biológicas, exatas e sociais, no âmbito do cuidado. Não quer dizer que somos melhores ou somos diferentes. Temos as nossas peculiaridades, as nossas missões que são complementares às demais profissões da área de saúde. São 2,3 milhões de profissionais de enfermagem, 419 mil auxiliares, 1,3 milhões de técnicos, 565 mil enfermeiros e obstetrizes. Recentemente, o ministro do Reino Unido, o primeiro-ministro, pegou o coronavírus e agradeceu aos enfermeiros pelo cuidado que ele recebeu. Por que isso? Por que a enfermagem está tão destacada na questão do coronavírus? Porque não tem um diagnóstico específico muito bom, nós não temos um tratamento definitivo, né? Nem ainda nenhum sinal próximo. Hoje saiu um artigo no JAMA e mostrando que a cloroquina não tem esse efeito todo que muitos pregou, um estudo muito robusto, mais de 1.300 pessoas em Nova York. Então, assim, está cada vez ficando um pouco mais claro que nós não conhecemos muito bem ainda dessa doença e ela vem apresentando características clínicas que chamam muito a atenção. Nós temos um movimento Nursing Now e temos aí a Florence como a nossa referência. Sobre a vacina, apesar da tecnologia, usando tecnologias moleculares, né, vacinas recombinantes e tudo mais, isso não é para... Bom, primeiro que não é para esse ano, eu não acredito que a gente tenha uma vacina pronta esse ano, efetiva e que seja seja eficaz, a eficácia elevada. Por quê? Porque o vírus é muito recente, ele ainda está passando por filtrações, ele está sofrendo mutações. Esse vírus é muito novo. Mas eu acho que a gente está muito próximo de ter. Não quer dizer que não possa ser possível acontecer de identificarmos uma vacina. Agora, entre identificar uma vacina até o final do ano, no início do ano que vem, sei lá, meados do ano que vem, isso se transformar num produto que vai chegar a toda a população, que vai ter acesso a toda a população, isso vai demorar alguns anos. Então, vacina é um produto de planejamento de longo prazo, não é uma coisa de curto prazo, haja vista as menções a vacinas que já tentamos aí e não conseguimos resolver, como outros agentes. E influenza, por exemplo. Não sabemos se o vírus ele promove uma proteção permanente. E tem um outro aspecto. A identificação de anticorpos não significa imunidade.
tá? Não há uma relação direta entre anticorpos e imunidade. Nós temos, por exemplo, HIV. HIV produz anticorpos. Nós utilizamos o ELISA para identificar a presença do HIV. Mas a presença do HIV, dos anticorpos contra o HIV, não significa necessariamente proteção contra o HIV. É claro que tem aí raras exceções de pessoas que não se infectam apesar de ter o vírus. Uma outra situação é olhando para os coronavírus que a gente já conhece. Os coronavírus que a gente já conhece não produzem imunidade permanente. Então, nós não sabemos se a imunidade produzida por esse vírus ela vai durar muito tempo, ou seja, como sarampo, se eu tenho contato com o vírus do sarampo, eu desenvolvo anticorpos e eu gero uma imunidade que vai me proteger durante toda a vida, ou se esta imunidade ela vai ser temporária, como no caso da influenza, que todo ano a gente tem que produzir uma nova vacina para desenvolver uma proteção contra o vírus circulante daquele momento. Então, a questão da vacina é bastante complexa. Para isso, nós teríamos que entender muito bem como que é a expressão clínica dessa doença do ponto de vista imunológico. Ainda não está muito claro, mas obviamente já sabemos muito mais do que sabíamos há 4 meses atrás. Em relação aos profissionais, nós fizemos uma orientação recente sobre afastamento laboral. Então, o que nós falamos? Os testes rápidos, que são esses testes imunocromatográficos, eles são para uma determinada finalidade. O teste rápido é tipo isso aqui, ó, um cartuchinho. Esse aqui não é de Covid, esse aqui é de Zika, só para dar aula. Então, você tem um buraquinho aqui, ele é uma fitinha, como se fosse um glicosímetro, e que eu visualizo aqui se ele vai aparecer o IgG, que é uma memória tardia, uma memória mais tardia, ou IgM, que é uma memória imunológica, os anticorpos que aparecem mais no início da infecção. A gente tem observado e conversado com alguns pesquisadores, inclusive o IgA está se mostrando mais adequado para a mensuração do que o IgM, para pegar infecções mais agudas. Então, se eu tenho um teste cujo valor preditivo positivo é elevado, mas a sensibilidade, né, a especificidade é elevada e a sensibilidade é menor, ele me presta para dizer se aparece se eu detecto os anticorpos nesse teste, é muito provável que eu tive contato com esse vírus no passado. Temos dúvidas em relação à possibilidade de reação cruzada com outros vírus, inclusive com outros coronavírus. Mas isso aí é uma pergunta para o futuro que a gente vai ter que deixar para responder mais à frente. A gente parte do princípio que aquilo que está se apresentando é realmente coronavírus. Olhando por esse lado, se o profissional, ele apresenta, mesmo que assintomático, o resultado positivo, eu preciso fazer o isolamento e o monitoramento dessa pessoa por algum período. A questão é que nós não sabemos efetivamente se a pessoa já apresentou esse contato, se essa positividade se deu por uma infecção que tem acontecido há mais de 3 semanas. Então, nós não temos como saber, porque ele é apenas um teste imunocromatográfico. Então, quando que você teria uma situação igual a essa? Você teria numa condição em que eu esteja fazendo um inquérito sorológico. Então, eu vou monitorar essa pessoa e vou identificar por quanto tempo, vou buscar outras formas de investigar se realmente ela teve contato com alguém doente, se é um profissional de saúde, obviamente ele está tendo contato o tempo inteiro com doentes. Então, essa infecção pode ser antiga. A pessoa tem que aumentar os cuidados em relação à lavagem de mãos, uso de álcool em gel, uso de máscara e observar, né? Vai ter que ficar em observação por pelo menos uns 3 dias para avaliar se vai apresentar ou não
manifestações. Mas esse exame, ele não é indicado para esse tipo de situação, ele não é para essa busca indiscriminada. Sempre é importante que se faça o uso do teste com base em alguma investigação epidemiológica. Se teve contato, se teve algum sinal e sintoma e tudo mais. Então, essa testagem indiscriminada que tem acontecido em alguns estados, ela muitas vezes é um dinheiro mal gasto, porque eu estou buscando as pessoas, pega, por exemplo, no Distrito Federal, o número de pessoas positivas identificadas no drive-thru é pífio, ele é muito pequenininho, ele é insignificante. Então, é um desperdício muito grande de recursos, em que nós temos que tentar fazer um uso mais racional. Agora, se o profissional apresentar sinais e sintomas, ele deve ser afastado, porque o teste vai indicar que ele está ainda num quadro agudo, pode ser que ele tenha tido o coronavírus no passado e está ali gripado por influenza, então não dá para você saber muito bem efetivamente do que você está tratando, é muito confuso e tende a ficar mais confuso ainda ao longo das próximas semanas e meses, aí, maio, junho e julho, porque é o período da sazonalidade dos vírus respiratórios. Então, cada vez mais eu vou ter uma confusão entre o que é coronavírus e o que é uma influenza ou um vírus sensicial respiratório, um adenovírus, um rinovírus, que também está circulando no território nacional. Muito obrigado, doutor Anderson. Eu acho que de forma muito didática, oportuna, as outras perguntas que a gente tinha, elas foram respondidas, só acho que duas que não foram, o senhor falou da cloroquina, da hidroxicloroquina, perguntaram sobre anticoagulação, se o senhor puder falar um pouco, e a professora Socorro perguntou se você tem conhecimento sobre a inferência do IgM de dengue e do IgM do coronavírus pelo teste ELISA, mas todas as outras perguntas e também só uma que falou um pouco das grávidas, se elas estão incluídas no grupo de risco também como vulneráveis para o coronavírus. E sobre a questão da anticoagulação, foi isso mesmo, né, que foi perguntado? Sobre o tratamento, se o senhor poderia colocar alguma coisa sobre o tratamento com anticoagulantes. Então, todos os tratamentos que estão sendo utilizados, nós estamos fazendo o acompanhamento deles por meio do portal Bireme, onde nós publicamos ali dentro um conjunto ou a síntese das evidências. Até o momento não tem nenhum tratamento mais eficaz contra a cloroquina. O que tem se destacado mais são os tratamentos utilizando antirretrovirais. Inclusive, tem chamado a atenção que, proporcionalmente, quando a gente olha pessoas com HIV, vivendo com HIV, nós temos um número pequeno de pessoas com HIV entre os casos de Covid. Então, inclusive, isso que gerou uma série de investigações, o professor Davi Uripe está investigando essa situação, ele mesmo tem falado, olha, eu não tenho nenhum caso aqui apresentando Covid. E tivemos, obviamente, alguns resultados com outras metodologias, mas especificamente sobre anticoagulação, eu não tenho mais detalhes, assim, eu não li muita coisa sobre isso e tenho pouco a dizer. Agora, sobre a outra pergunta, me desculpe, Maria Alice, repete para mim, por favor. Sobre as grávidas que estão incluídas no grupo de risco, se elas estão, se elas não estão. Eu acho que, e a outra foi da professora Maria do Socorro, se o senhor tem algum conhecimento sobre a interferência do IgM da dengue com o IgM do coronavírus pelo teste ELISA. Bom, sobre as grávidas, sim, grávidas são consideradas grupos de risco, principalmente grávidas e puérperas. Então, nós temos trabalhado com condições de risco e grávida, a gestante e a puérpera estão entre esses grupos.
Sobre a dengue, existem pouquíssimos trabalhos mostrando esta reação cruzada com os anticorpos da dengue, mas tudo é plausível, ou seja, é possível sim que tenhamos uma reação cruzada entre o ELISA para o coronavírus com outros flavivírus ou vírus RNA. Isso é possível, por isso que é bastante complexo afirmar com muita precisão que esses casos, que nós teremos características muito similares ao que foi observado em países do hemisfério norte, porque nós temos aqui um ecossistema, um conjunto de flavivírus, vírus RNA muito grande no território nacional. Então, é fundamental entender um pouco mais, ainda é muito recente, para falar com muita precisão sobre as características destes testes. Então, possivelmente teremos falsos negativos, falsos positivos. A questão é qual a proporção desses falsos negativos e falsos positivos verdadeiros, né? Então, qual é o valor preditivo positivo, o valor preditivo negativo destes exames? Então, esses testes rápidos são testes que vão ficar no futuro mais adequados, mais apropriados, mas ainda é o que tem. Nós estamos estimando, e isso nem sou eu tem um grupo de especialistas em laboratório que trabalham conosco, estão nos apoiando, pessoas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Fiocruz e outras instituições que conhecem muito sobre isso e têm falado que possivelmente em meados de junho, lá para a segunda quinzena de junho, nós teremos um teste sorológico, aí sim, aquele teste de bancada, possivelmente de quimioluminescência ou ELISA, apropriado para a identificação do coronavírus. Por enquanto, não tem nada no mercado disponível para fazer. O que tem efetivamente adequado se chama RT-PCR, e esse teste ele é só útil entre o dia 0 e o dia 7. Então, se eu não peguei a pessoa entre o dia 0 e o dia 7, a probabilidade de dar negativo é bastante elevada. Então, nós conhecemos muito pouco ainda dessa epidemia, não porque nós não estejamos com a quantidade de testes suficiente, estamos sim fazendo bastante testagem, mas muito aquém do que nós gostaríamos. Nós já distribuímos, só para vocês terem ideia, já foram distribuídos mais de 2.100.000 reações e fizemos um total de 300 e tantas mil, como eu mencionei para vocês agora há pouco. Então, para ser mais preciso, 482.000 reações realizadas. É pouco ainda comparado com outros países que já estão vivendo essa epidemia há mais tempo, mas é o suficiente para se ter uma noção da tendência dessa doença, né? Em vários estados, e nós podemos afirmar que nós ainda estamos em ascensão com muita precisão. Ainda estamos em ascensão e não sabemos efetivamente se o pico da epidemia será em meados de junho. Geralmente nós temos um pico de doenças respiratórias na transição do inverno, do outono para o inverno, e no hemisfério sul, aqui na região sul do Brasil, geralmente ocorre no final de junho, início de julho, até final de julho. Então, ainda é muito cedo para afirmarmos qualquer coisa sobre o coronavírus. Ok, muito obrigada, né, por sua excelente explanação de forma muito didática, né? Os nossos convidados estão perguntando pelo chat se você pode deixar disponível a sua apresentação em PowerPoint, que a gente vai colocar nas redes sociais da Católica em PDF. Obrigada a disponibilidade de tempo e a sua equipe por ter contribuído para facilitar esse encontro, a professora Leila Bernardo também, da sua equipe, ao Luiz Paulo e a Eunice também por ter nos ajudado. Foi muito boa, muito didática, todos são os comentários que estão
sendo feitos aqui no chat, né? Desejo um bom trabalho e êxitos no desafio que a gente tem pela frente ainda. E parabéns pelo Dia Internacional da Enfermagem. Passo a palavra agora para a professora Daniela, para que ela possa finalizar. Muito obrigada, doutor Anderson. Obrigado. Doutor Wanderson, muito obrigada pela sua palestra, por esse debate, pela oportunidade de a gente discutir. Estamos separados, mais próximos aqui, virtualmente, pelos seus ensinamentos, foi muito esclarecedor, e também tratando a enfermagem direto nessa valorização, né, que nesse momento de pandemia, acabou que a gente ficou mais em evidência, tem o seu lado positivo também, né, o momento das pessoas enxergarem mais a profissão do enfermeiro, uma visão mais ampliada, uma lupa muito maior, aconteceu nesse momento, é um ponto negativo, mas a gente tem que tirar a parte positiva disso tudo, né? E eu agradeço imensamente por você ter tirado um pouquinho do seu tempo para contribuir, nos abrilhantar aqui com as suas palavras, como enfermeiro, como professor, como secretário da Vigilância do Ministério. Agradeço imensamente. Também quero agradecer a todos que estão aqui nessa videoconferência, os professores, os facilitadores desse evento, desse movimento, os estudantes da Católica, né, do curso de enfermagem, que são bem envolvidos, que fizeram acontecer o evento também, centro acadêmico, em especial o nosso estudante que fez essa ponte de transmissão, vai ser um futuro enfermeiro e, ao mesmo tempo, um rapaz que já domina tecnologias e que fez esse evento acontecer. A gente tem uma ponte direta com os estudantes, como facilitadores, né? Nós entendemos que nós, professores, a gente ensina o caminho das pedras e eles vão deslanchando. Então, David, muito obrigada pela sua contribuição, por fazer esse evento possível, ao Maurício também, que é o técnico da TI da Católica, que também nos auxiliou. E muito obrigada, doutor Wanderson, e todos que estão aqui presentes. Peço para o pessoal que está participando acessar o Instagram lá do curso de enfermagem, é o CB Enfermagem, pode curtir a gente lá, e também o Instagram da Católica, da Universidade. A gente, em comemoração à Semana Brasileira de Enfermagem, a 89ª, ou 81ª, desculpa, nós fizemos vídeos de homenagem à enfermagem, para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Esses vídeos estão sendo postados lá no Instagram, de 12 a 20 de maio, então confiram lá também. Doutor Wanderson, passo a palavra mais uma vez, só para dar um muito obrigado também. Bom, muito obrigado mais uma vez, parabéns à Católica. Eu já tive a oportunidade de ministrar algumas aulas aí, a convite do Maurício e de toda a escola. Eu agradeço, coloco essa disposição de vocês para tirar dúvidas. Eu vou passar a aula, o Luiz Paulo vai passar a aula para vocês, para que vocês possam compartilhar com os alunos e com quem tiver interesse. Essas aulas são todas públicas, então fiquem à vontade para utilizar e também contribuir para o aprimoramento delas. Temos um ano bastante complexo, difícil, fundamental que as pessoas façam o isolamento segundo as orientações do gestor municipal, que utilizem máscaras, que façam uso do álcool em gel e principalmente da higienização das mãos, que é a medida mais eficiente contra o coronavírus. Então, é fundamental que a gente reconheça as limitações. Nós estamos diante da maior epidemia do século, e o interessante dessa história, interessante no sentido do desafio, né? É uma doença em que
o doente, ou seja, a pessoa, ela apresenta um quadro que, no primeiro momento, se parece muito de uma maneira esperada, né, para uma síndrome respiratória. Mas o doente em si é o sistema de saúde da cidade, né? Um conjunto de casos acontecendo ao mesmo tempo, impactando, né, sistemas muito robustos, como a gente viu nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Itália, na China, na Coreia, na Espanha, então, na França também. Então, não é de se esperar que vá acontecer de um modo muito diferente no Brasil. Então, a gente pode esperar ainda por uma fase bastante crítica, porque estamos apenas no começo da circulação desse vírus em nosso território. Temos ainda muito que aprender, muito que desenvolver, e pedimos a todos muita paciência, união, para que a gente possa superar este momento. Eu agradeço mais uma vez a Católica, agradeço pela oportunidade, estou à disposição e me sinto muito honrado como enfermeiro de estar nessa posição. Eu sou o primeiro enfermeiro a ocupar a cadeira de secretário do Ministério, né? Em toda a história do Ministério da Saúde, desde 1953, nunca nós tivemos um enfermeiro ocupando essa posição de secretário, em qualquer secretaria que seja. Já tivemos enfermeiros ocupando o papel de secretário substituto, mas como enfermeiro, como secretário, dentro do início de uma gestão, eu devo isso à oportunidade, tanto ao ministro Nelson, que está agora e que me convidou para permanecer, como também aí ao ministro Mandetta, que me deu oportunidade, que é um querido, uma pessoa que valoriza muito a enfermagem, o ministro Mandetta, e que deu oportunidade para que a gente pudesse ocupar, e o ministro Nelson está me dando a oportunidade de dar continuidade a esse trabalho e que eu venho fazendo com um conhecimento que foi construído de forma multidisciplinar. Eu sempre trabalhei em equipes multidisciplinares, sempre aprendi muito com técnicos auxiliares, com médicos, fisioterapeutas, farmacêuticos, terapeutas ocupacionais. Então, é fundamental que nós tenhamos humildade, porque quanto mais nós absorvermos de outras ciências e outras profissões, mais completos nós vamos ficando. Então, muito obrigado, parabéns a todos aí, e estamos juntos. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Wanderson. Tenho muito orgulho, né, de a gente saber que temos um secretário que ocupou esse cargo no Ministério da Saúde. Eu sou enfermeira há 15 anos, já tenho um tempo aí de estrada também, sou professora há mais ou menos no mesmo período, né, fiz residência na secretaria e tive a oportunidade de juntar um conhecimento que o senhor também tem. Eu trabalhei no meu mestrado com geoprocessamento e saber que outros profissionais, outros enfermeiros, né, evidenciam essa ferramenta tão importante e fico muito, muito orgulhosa e feliz. E quando eu tive essa experiência na UNB, foi até engraçado, porque eu era a única aluna de geoprocessamento lá do curso, e eles até falaram, nossa, um profissional da saúde aqui fazendo geoprocessamento. Eu falei, a história do geoprocessamento começou na saúde, então aqui é meu lugar, né? Então, fico muito, muito feliz e muito, muito honrada. Parabéns pelas suas falas e muito obrigada por cuidar de nós, estar à frente, né, para que as estratégias sejam as melhores possíveis, para que a gente possa sair dessa situação o mais rápido possível, mas o mais importante, sair com segurança. Obrigada. Obrigada, pessoal. Vamos encerrar agora aqui. Obrigada, professora Maria Alice. Obrigada a todos os participantes aqui por estarem conosco, né? De todos os estados que estão presentes aqui. Informo que o certificado vai ser enviado por um e-mail de vocês, né? O e-mail que vocês se inscreveram em até uma semana, ou então também podem acessar o site do DUIT,
o mesmo que vocês fizeram a inscrição, daqui uma semana para poder acessar o certificado. Muito obrigada. E um bom final de tarde para todos. Fiquem com Deus, fiquem em casa e uma excelente semana para nós. E parabéns para todos os enfermeiros, enfermeiras, técnicos e auxiliares de enfermagem desse país. Um grande abraço, um grande beijo. Wave Beats Music.